Momento no Campo de hoje está aqui na Floricultura Belfiore. Nós viemos conhecer um pouco mais sobre as suculentas, a simpatia dessas plantinhas. Sua diversidade de tamanhos e formatos fizeram com que elas se tornassem as queridinhas quando o assunto é a decoração de casas e até dos escritórios. Estima-se que haja milhares de espécies de suculenta em todo o mundo, e elas podem inclusive ser cultivadas tanto em amplos canteiros quanto em pequenos vasos em apartamentos. Bem, o que torna tão interessante e tão desejado no cultivo de suculentas, como vocês podem ver aqui, eu acho que é a grande variedade, né? De formas, de cores, de texturas. Isso inclui essas plantas todas gordinhas, né, que pertencem a vários grupos, a várias famílias diferentes. Cada vez mais valorizadas em projetos de paisagismos, elas têm grande variedade de cores e texturas. E cá para nós, são duras na queda. Com folhas grossas e carnudas, essas plantas são capazes de armazenar água em suas raízes, talos e folhas. A suculenta é a escolha mais apropriada para aqueles que não querem ter muito trabalho com regas, podas e outros cuidados. Os cactos e as suculentas, eles recebem essa denominação porque são plantas que, de modo geral, elas possuem as folhas bem espessas, às vezes caules espessos, como até a própria rosa do deserto. E são plantas originárias de regiões desérticas, né, de climas áridos. Então elas têm essas adaptações morfológicas e também fisiológicas para armazenar água e resistir, né, sobreviver e se reproduzir em ambientes áridos. Então isso não significa que ela não goste de água. Claro que ela gosta de água, ela só tem mecanismos para sobreviver na ausência de água. Como a principal característica da suculenta é a capacidade de armazenar água, as regas devem ser esporádicas. Então esse é um grande problema, né? A dificuldade das pessoas. Tem gente que fala, eu fico com dó porque ela está sequinha, mas é isso, ela precisa secar para você fazer novamente a rega. Tá? E quando fizer, faça direito, né? Você tem que molhar a planta e ver que saiu água no fundo do vaso, porque às vezes molha pouquinho, né? Eu já ouvi pessoas falar que usa conta-gota para molhar a suculenta. Então molha só aqui em cima, mas você esquece que aqui embaixo tudo tem raiz. Então você está regando de forma insuficiente, chega no quadro de desidratação, né? Então quando regar bem e voltar a fazer a rega somente quando o substrato estiver seco. Se estiverem plantadas em vaso, a irrigação deve acontecer somente quando a terra ficar seca. Então como que você sabe isso? Você olha o substrato, né? Principalmente quando a maioria das pessoas não tem tantas plantas, você observa o substrato e está vendo que ele está já seco. Então, ó, aqui no caso eu uso um substrato bem solto, bem leve, aerado, que ele facilita o desenvolvimento radicular, né? Então, quando você observa que ela está seca, é que você retorna a rega. A bióloga Isabel explicou que, mesmo resistentes, a suculenta pode morrer mais facilmente pelo excesso do que pela falta de água. Por isso é importante conhecer a origem da planta. Isso vai ajudar a saber se elas gostam mais ou menos de água. Você não molha uma suculenta que está úmida, você acaba gerando um excesso de água e essa planta então pode vir a apodrecer. Ela começa a apodrecer a raiz, passa para o caule, chega até as folhas e você acaba perdendo a planta. Essa aqui é uma suculenta que aprecia um pouco mais de água. Tá vendo? Ela tem as folhas mais finas, é uma planta mais delicada, não é tão robusta quanto, por exemplo, essa daqui. Ó. Olha a espessura dessas folhas, o quanto elas são duras, né? Então ela aqui é uma planta que tem muita água armazenada, essa daqui nem tanto. Então é uma planta que aprecia um pouco mais de água. Isso ele não é difícil, ele só tem alguns detalhes que a gente deve procurar entender. Por quê? Planta é um ser vivo e como todo ser vivo, né, e é um ser vivo com milhares de espécies. Você deve saber com quem você está lidando. Só isso. Eu acho que o maior segredo de mexer com planta é conhecer a espécie que você está adquirindo. Algumas suculentas passam pelo chamado período de dormência. Algumas no inverno, outras no verão.
Essa fase é quando sua suculenta, que normalmente formava uma linda roseta aberta, em determinada época do ano, se fecha. O que é a dormência? Nada mais é do que um repouso fisiológico, é quando a planta diminui o seu metabolismo. Em analogia com o reino animal, seria um período de hibernação. Então, essa echeveria, ela tem um período de dormência. No inverno, ela vai fechar essas rosinhas e então ela reduz drasticamente o seu metabolismo. Você, por sua vez, vai reduzir drasticamente a rega dela, embora ela seja uma planta que goste mais de água. No inverno ela entra em dormência. Outras, por sua vez, estão em dormência no período de verão. Por exemplo, essa espécie aqui, do gênero Eônio. São várias espécies, aqui é só um exemplo. Os eônios também entram em dormência, só que é o contrário. Agora no período de verão, que ele está com a taxa metabólica mais reduzida. Apesar de todas as plantas precisarem de sol para crescerem saudáveis, nem todas se dão bem com a iluminação direta e o sol pleno. Embora a maior parte delas, todas essas que têm essas cores bem vibrantes, eu costumo dizer que agora que a gente está no período mais quente, predominam os tons rosa, as de cor branca e rosa, são as que ficam mais chamativas. Durante o outono e inverno, são as de cor laranja. No outono e inverno, elas vão ficar completamente vermelhas. Mas são todas elas, independente de ser rosa, vermelho, laranja, todas as coloridas são plantas que apreciam sol. Mas nem toda suculenta gosta de sol direto o dia todo, por exemplo, que fica aqui numa condição igual está aqui na estufa. Por exemplo, essas gastérias, que é um gênero que gosta, claro, é uma planta que precisa de muita luminosidade, mas não aprecia sol direto. Então são plantas que podem ser mais utilizadas dentro de casa, próximo a uma janela, numa área ensolarada, uma varanda, ou seja, um local que não tenha sol direto o dia todo. Para identificar se a sua suculenta está saudável, é importante observar sinais e principalmente a aparência da planta. A gente pode observar o seguinte, as folhas são rígidas, firmes. A distância entre uma folha e outra é muito curta. Na maioria delas a gente consegue observar isso. Às vezes quando a planta está com insuficiência de luz, ela começa a ter um crescimento anormal, que a gente chama de estiolamento. Esse crescimento anormal nada mais é do que uma busca desesperada por luz. E então você começa a observar um espaço maior entre uma folha e outra. E aqui não, nesse caso aqui você pode ver que a folha, ela tem uma sequência de folhas e elas são todas bem próximas. Então é uma planta que está com a condição de luz bem adequada. A estiolada, ela tem esse alongamento, a folha fica mais molinha, então é um sinal de que ela precisa de sol. Embora a rega inadequada das suculentas seja uma das principais causas de morte delas, o solo correto é um fator determinante. Ele precisa ser um substrato bem leve, aqui no caso nós utilizamos um substrato comercial, que ele tem vários componentes, porque a quantidade de matéria orgânica no substrato de suculentas, ele não deve ultrapassar isso em torno de 30%, para evitar a propagação de doenças, principalmente fúngicas. Deve ter uma boa aeração, olha só, vocês podem ver que é um substrato bem soltinho, porque, como eu disse, elas gostam de água, mas não gostam de água acumulada em suas raízes. Então, quando a gente rega e o substrato sendo adequado, essa água deve escoar rapidamente, ficando só uma leve umidade no solo. Então, sempre observar um substrato bem aerado para o cultivo de suculenta. E se você quer multiplicar essa belezura, a bióloga explica como e quais são os tipos de reprodução da suculenta. A forma mais conhecida, que todo mundo sabe, de se propagar suculentas é pela brotação de folhas, A gente coloca as folhas sobre o substrato e elas brotam. Além da brotação foliar, a gente faz também mudas por galhos, como por exemplo dos cactos. Nós fazemos a estaquia,
nada mais é do que o plantio de alguns pedaços, né? A gente corta uma haste e essa nova haste, ela enraiza e solta os brotos, formando então uma nova planta adulta. Algumas outras só reproduzem a partir de brotações laterais, que são estimuladas pelo processo de decapitação. A decapitação nada mais é do que o corte. Aqui ainda é uma planta jovem, mas ela, quando mais velha, ela vai crescer, vai ficar com mais parte de caule exposta e a gente faz então o corte dessa parte superior, replanta essa parte superior e o que acontece é isso aqui. Nessa que já foi feito, ó. Nós cortamos, ela no caso ela tinha 2 cabeças, nós cortamos para estimular então essa brotação lateral, que são as mudas. Essas espécies são aquelas que não brotam as folhas. Você pode colocar e não consegue reproduzir. É o caso dessas mais raras, né? Então aqui, por exemplo, eu estou aqui com uma colibra, uma Echeveria linguas, que são plantas que aí, é claro, pela dificuldade de obtenção de mudas, são plantas que agregam um maior valor, né? E quem coleciona suculentas sabe que esse é um vício que não acaba mais. Por isso, quando a gente vê uma espécie nova, já quer levar para casa. O cliente de suculenta, ele quer sempre uma novidade, espécie diferente para sua coleção. E a gente fica também nessa busca, né? Sempre procurando plantas diferentes e a partir delas está fazendo as mudas para comercializar. Então nessa bancada aqui do meio são minhas matrizes, nessa outra bancada aqui nós temos as plantas à venda, ressaltando que pela condição da estufa aqui, né, que tem uma luminosidade muito alta, muito quente, então aqui todas são espécies para sol. Como as suculentas podem ser cultivadas de diversas formas, existe uma gama de possibilidades na montagem que podem inspirar arranjos. Ao fazê-los, né, a gente tem que tomar o cuidado de agrupar espécies que tenham mais ou menos o mesmo tamanho, para não ficar depois uma planta pequena com outra gigante, que tenham o mesmo tipo de necessidade, ou seja, aqui são todas espécies que apreciam sol. Você não vai colocar uma que precisa de sol, uma que precisa de menos quantidade de luz. Todas têm mais ou menos a mesma exigência quanto à rega. Porque às vezes, lembra que eu falei que tem plantas que precisam de regar um pouco mais? Você não pode pôr uma que precisa de mais água com uma de menos água. Então, ao fazer esses arranjos, sempre tomar cuidado de escolher espécies com a mesma necessidade. E aí, já escolheu a sua suculenta? Já sabe onde colocar e como cuidar dela? Está ainda mais apaixonado por essa planta? Espero que o Momento no Campo de hoje tenha ajudado e inspirado você. Fica com Deus e até o próximo programa.